Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico. A gente retornando para dar continuidade aos evangelhos, né? Os capítulos dos evangelhos que nós estamos colocando no canal, no intuito de auxiliar você que vai lá na nossa casa, né? Vai buscar o tratamento espiritual, que às vezes não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec, que não sabe como implantar o Evangelho no lar. E a gente explica lá a importância de fazer o Evangelho de Jesus, de reunir a família uma vez por semana, para que a gente possa pegar esse maior manual de conduta moral que existe no planeta, para encontrarmos a verdadeira receita de felicidade. Muitas vezes nós dizemos que a felicidade não existe, que não tem receita, ela tem sim. Você que não conhece o Evangelho direito. Então, vamos fazer o Evangelho no lar, vamos se reunir com uma família, vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer, que o ensinamento dele é atual e é para sempre, ele é eterno, porque a conduta que nós devemos ter com os nossos irmãos é tudo aquilo que ele ensinou, e principalmente aquilo que ele exemplificou, tá certo? Então, nós estamos no capítulo 13, que a gente está colocando no canal, com o tema da vivência de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Né? Então, vai falar um pouco sobre como que nós devemos fazer a caridade. Né? Hoje a caridade ela está tão através de selfie, né? Parece que todo mundo quer mostrar que faz a caridade de uma forma mais comercial e menos de coração, menos emocional. Tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o óbolo da viúva, que foi uma passagem da vida de Jesus, né? Lembrando que a vida dele é contada no dia a dia pelos seus apóstolos, né? Que foram vivenciando e foram vendo todas as situações em que Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento para todas as pessoas que ele encontrava e para os seus apóstolos também, de como que a gente deveria se conduzir, né? E que como a conduta de cada ser, de cada irmão nosso que ele encontrava, o que representava na vida e realmente na intenção. Porque o Evangelho de Jesus ele vai tratar de toda a nossa conduta moral, de como deve ser a nossa intenção de fazer as coisas, os nossos sentimentos, né? A busca é da gente melhorar os nossos sentimentos, né? Por isso que se chama reforma íntima, de buscar de se tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor, dentro do ensinamento de Jesus, é a gente ter cada vez sentimentos mais fraternos, né? Sentimentos mais caridosos, mais amorosos, nos preocuparmos mais também com os nossos irmãos, conosco e com os nossos irmãos, para que haja essa igualdade, essa felicidade, começando dentro da nossa família, inclusive, onde muitas vezes são os relacionamentos mais difíceis. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre o óbolo da viúva. O que queria dizer, né, para quem conhece o Evangelho, aquelas moedinhas que aquela senhora colocou e ela não tendo nada, sendo tão pobrezinha. Tá certo? Então vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem da vida de Jesus. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá para a reflexão do nosso Evangelho, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Jesus ia sempre nos ensinar, né, com toda a nossa conduta moral, como que nós devemos agir. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o óbolo da viúva, o que significa, e um pouquinho sobre o que é a caridade material e o que é a caridade moral, tá? Então, na passagem da vida de Jesus, Marcos e Lucas estavam ali sempre acompanhando Jesus e iam fazendo as anotações de tudo que Jesus falava, de como que ele se conduzia no dia a dia, né? Então, eles contam assim: estando Jesus defronte do gasofilácio, observou como o povo colocava ali o dinheiro. O gasofilácio era um local para oferendas naquela época, né? E ele viu que muitas pessoas ricas doavam em abundância. Então, quem tem mais, doava mais e mostrava mais também, né?
Veio uma pobre viúva e colocou apenas 2 moedas de 10 centavos, que pelo jeito não valia nada, né? 2 moedinhas, não dá para comprar nada, não dá para fazer nada. E aí as pessoas olhavam, caçoavam, né? Nossa, o que vai fazer com esse tão pouquinho, né? Jesus aí chamou os discípulos, ó, vem cá, vem ver mais um exemplo do que é caridade. E disse-lhes, esta pobre viúva deu muito mais do que os outros. Naquela época, falar isso, como? 2 moedinhas de 10 centavos. Os outros deram ouro, deram prata, mostraram, exibiram, né? Só não tiraram foto porque não tinha celular e nem câmera fotográfica naquela época, né? Mas exibia para todo mundo que estava à volta. Olha quanto que eu estou colocando. Não era assim? Sempre foi assim e ainda é hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos ainda praticar tirando foto e exibindo muitas vezes por aí a caridade que a gente faz de uma forma ostensiva, né? Então essa pobre viúva deu muito mais do que todos. Aí os apóstolos, nossa, como? Explica pra gente, né? Como? E ele continua, os outros deram do que sobra e ela do que lhe falta. Então a gente já começa a raciocinar, bom, deu do que falta. Porque a gente só dá do que sobra, né? Deu tudo o que tinha para seu sustento. Então ela acreditava, ela tinha aquela religião, ela tinha a necessidade de auxiliar naquela obra que ela acreditava, naquele momento da sua vida. E o pouco que ela tinha, às vezes quase nada, ela ia lá e doou. Porque era aquilo que ela acreditava, aquilo que ela achava que era o dever dela de fazer, dentro daquilo que ela realmente tinha vontade, daquilo que ela acreditava para a própria vida. Então, o ensinamento de Jesus, ele faz assim para a gente, ele passa o raciocínio dessa forma. O valor material da doação não é importante quando se pratica a caridade. Então, não é a quantidade do dinheiro, não é a forma como eu vou fazer, não é o valor que eles faziam naquela época, e muitas vezes a gente faz hoje, até sem nem querer saber para quem a gente está doando, nem querer se envolver com um projeto, se envolver com alguma necessidade. Muitas vezes nós damos um valor muito alto e a gente não quer nem saber, nem para quem, nem para nada, é só para tirar da consciência, ou muitas vezes só para se exibir, né? E tem muito isso. Então a gente precisa ver o que é que está movendo no nosso coração realmente fazer a caridade. É óbvio que todo valor é necessário, mas o Jesus, ele quer fazer a transformação moral, a reforma íntima de cada ser. Que a caridade que nós devemos e precisamos fazer é aquela que dói no coração, a gente se preocupa com o outro, com a dor do outro, né? Com a necessidade do outro. Então o valor material da doação não é importante quando a gente pratica caridade, porque caridade é um sentimento que tem que brotar no coração como algo que realmente ele é real. Eu me preocupo, eu sinto a dor do meu próximo, eu sinto a necessidade daquele projeto que eu acredito, daquele local onde eu frequento, daquilo que eu quero auxiliar. Não de forma neutra, ou de forma você nem se preocupar que aquilo não te transforma. Às vezes você faz até por obrigação, você faz porque vão pedir, e às vezes faz até com raiva, porque depois quando você faz a caridade, você reclama, você acha ruim, você critica, não é? Então Jesus quer que a gente busque dentro de nós essa caridade de coração, esse sentimento. E ele continua aqui, ó. Aí, ó. O fundamental é o sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto generoso. Então eu preciso buscar fazer a caridade quando eu percebo a necessidade da outra pessoa, quando eu percebo a necessidade, muitas vezes, daquela obra que eu acredito, daquele projeto que eu participo, porque todos nós podemos ser doadores de algo, não só das coisas materiais, também do nosso tempo e de tantas outras coisas que a gente vai ver aqui dentro dessa reflexão. Então eu preciso ter o sentimento, a vontade de fazer para ser útil, para ajudar naquilo que eu acredito, seja uma pessoa, um projeto, uma obra, qualquer coisa realmente que seja para o bem, e que eu me sinta bem, que eu me sinta colaborador, e que também eu faça um esforço, né? Eu preciso também aprender a dividir de tudo que eu tenho de material, dividir com o próximo, dividir com aquilo que
com o mundo que eu faço parte. Essa que é a questão, porque nós precisamos nos auxiliar uns aos outros. Nós dizemos que queremos um mundo melhor, mas nós muitas vezes não fazemos nada para que ele se torne melhor. A gente quer terceirizar, que outras pessoas façam, e joga que o governo que faça, não é? Que o vizinho que faça, que, né, minha esposa que faça, que leva lá uma cesta básica, não quero nem ver para quem quer, porque eu não quero ter esse tipo de preocupação. Então, muitas vezes, o nosso sentimento, ele não fala. A gente está frio, né? A gente está neutro, a gente está egoísta, que essa que é a verdade, né? Então, o fundamental é o sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto generoso. Os recursos para se fazer a caridade são os bens que se possui e o trabalho que se possa fazer. Então ele diz aqui que não são apenas os bens, apenas o dinheiro que a gente tem, mas eu também posso fazer a caridade com o trabalho, que é aquilo que a gente falou, que muitas vezes a gente não quer. Nós não queremos ir participar de nenhum projeto, nós não queremos ir participar, ver alguém passando a dificuldade, visitar uma família, nós não queremos muitas vezes participar da situação. A gente prefere tirar o dinheiro, né? Ou levar, pedir para alguém levar uma cesta básica, levar roupa, e a gente não quer nem ver, a gente não quer se envolver. E a caridade, aquela verdadeira, é aquela que você também está presente, auxiliando, porque precisa tocar o seu coração. Então ele diz aqui, ó, que a caridade são os bens que se possuem, mas também o trabalho que se possa fazer. Porque muitas vezes nós também não temos os bens para fazer a caridade. Mas aí eu não faço nada. Eu não participo de nada, eu não participo de um projeto, eu não participo de algo onde se pratica o bem. Então, nós precisamos sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, para que a gente possa perceber o mundo à nossa volta. E como que eu posso ajudar a melhorar tudo que acontece à minha volta, no meu mundo. É assim que muda o mundo, quando cada um começa a fazer a sua parte, a se interessar por algo diferente da sua vida, às vezes que está tão cômoda, para fazer algo diferente para a sociedade, para o mundo. E onde é esse mundo? Esse mundo começa na nossa comunidade, né? Em todas as obras, em todos os projetos, em todas as pessoas que passam maiores dificuldades do que você. Então a gente tem que observar como que está sendo o nosso comportamento. Eu estou fazendo a caridade que eu posso fazer? Se for material, que eu faça material, mas que também eu possa doar de mim, do meu tempo, do meu trabalho. E ele continua aqui, ó. Como obter esses recursos para fazer a caridade? Ele ensina como fazer. Empregar forças, inteligência, talentos. Quem não tem alguma coisa para ensinar e para fazer fora do seu quadrado, da sua casinha, do seu ali, da sua zona de conforto? Como que o mundo vai ter mais caridade? Como que o mundo vai ter mais fraternidade se eu decidir ficar sempre dentro da minha zona de conforto? E é o que está acontecendo muito hoje, que é o perigo maior. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. O mundo está se destrambelhando, está desmoronando, e nós estamos cada vez mais nos escondendo, ficando dentro do nosso conforto, parece que para aproveitar o resto de tempo que existe para nós. Mas a dor vai bater em cada porta, e existe aquele mandamento maior, fazer ao outro que gostaria que te fizesse. E esse mandamento, ele é para todo o universo. Então, muitas vezes vem a dor para nós, por quê? Porque nós não queremos aplicar essa lei dentro da nossa vida, que é a lei da fraternidade. E eu me torno egoísta, e vou deixando as coisas acontecerem sem me importar. E não quero sair do meu comodismo, não quero sair do meu conforto, não quero sair dos meus interesses para poder ajudar e participar de alguma atividade na minha comunidade, onde eu possa ser útil, onde eu possa doar de mim e também doar talvez das minhas coisas materiais, quando você tem condições, e eu não quero. Eu quero ficar, e é o que está acontecendo hoje no mundo. Cada um se fechando mais dentro de si. Então precisam muitas vezes vir as tragédias, e muitas vezes, às vezes, as tragédias pessoais, familiares, depois as coletivas e as grandes tragédias, para que dê uma sacudida, sabe?
nesse comportamento egoísta e preguiçoso que parece que a grande maioria da humanidade está vivendo. A gente quer consumir o tempo todo, comprar coisas novas o tempo todo e ficar dentro do nosso conforto, fechado dentro de 4 paredes e o resto que se dane. O mundo que se acabe. Não acabando a minha casa, tá tudo bem. Então isso não é fraternidade, mas vai acabar a sua casa também, chega uma hora. Vai acabar a sua família, vai acabar a sua casa, por quê? Porque é lei de ação e reação que existe no universo, é isso que a gente aprende no Espiritismo. Certo? A gente precisa fazer ao outro que gostaria que fizesse. Isso é uma lei universal. Quando eu não pratico a caridade, quando eu não pratico a fraternidade, eu já estou chamando para mim outra lei, que é a lei de causa e efeito, do plantio e da colheita, da ação e reação, que volta para mim. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a enxergar a caridade, a enxergar aquele outro que a gente nunca viu na nossa vida, quando a dor e a dificuldade vêm para a nossa vida. Aí a gente começa a fazer reflexões. Puxa, eu nunca ajudei, eu nunca me interessei. Então precisa vir a dor, mas não precisaria quando a gente resolve tomar uma atitude e fazer alguma coisa diferente. Participar de algo diferente para fazer a diferença no mundo. A gente fala, eu quero um mundo diferente, mas não faz nada. Continua fazendo sempre a mesma coisa, então precisa mudar. Então a gente tem esses recursos. A gente tem a força física, porque estamos encarnados, nós temos a inteligência, nós temos vários talentos que a gente pode ajudar em projetos, em obras, né? em locais que toda cidade tem, locais para você poder trabalhar, para poder ser útil. Então é isso que significa o óbolo da viúva, é você dar de si saindo da zona de conforto, não é dar do que sobra. Ah, se sobrar o meu tempo, eu vou em tal lugar. Ah, se sobrar, eu vou ajudar a tal coisa. E nunca sobra, porque a gente está sempre correndo atrás de conforto, atrás de descanso, atrás de dinheiro, que quanto mais tem, mais quer. A gente está esquecendo esse exercício da fraternidade enquanto não bate a dor na nossa porta, não é? Então a gente precisa refletir. O óbolo da viúva significa o quê? Eu fazer algo a mais. Por exemplo, nós trabalhadores da Casa Espírita, né? Que temos as obras sociais, que a cada ano a obra aumenta mais, as atividades aumentam mais, os projetos aumentam mais, né? São novos projetos que a gente sempre tem a cada ano. É preciso que você também, que trabalha ali naquele grupo, que faça algo a mais. Não é para ir lá quando sobra tempo. A gente não pode participar dentro de um grupo que a gente acredita, de um projeto que a gente faz parte, com a sobra. Porque isso não tem mérito, e nós espíritas sabemos que não tem mérito nenhum você dá daquilo que sobra, daquilo que, se eu tiver tempo, como diz o vovô Chico, nosso mentor lá da casa, migalha. Eu como o bem bom e jogo a migalha para Jesus, para a obra dele, justamente para a obra e para um projeto que, inclusive, nós participamos, que eu participo. Então, como que você participa de um projeto e você... eu só vou quando eu tiver tempo, por que eu tenho que ir? Porque você tem que ser alguém útil. Do mesmo jeito que na sua vida você tem todo o seu roteiro diário para fazer, porque para trabalhar, para ganhar dinheiro, você vai. Você vai fora de hora, você faz curso de noite, se precisar você vira madrugada para ganhar hora extra. E quando é para trabalhar para Jesus, para fazer um mundo melhor, não quer. Aí reclama, para Jesus não precisa. Mas nós entendemos que o processo da vida é justamente fazer aquilo que o Criador nos propôs, porque Ele não criou a gente para ser bonitinho, para colecionar, né? Deus não é um colecionador de seres. Ele nos cria para que a gente auxilie Ele a tornar o lugar onde nós somos colocados. Nesse momento, por exemplo, estamos no planeta Terra. O local onde eu estou colocado, fazer um mundo melhor. Transformar o lugar no local mais bonito. E a gente suja, a gente emporcalha, joga sujeira pela janela do carro. Você entende que a gente é que faz o local onde a gente habita, que poderia ser melhor, num lugar pior? Cada um com uma outra atitude, cada um com a sua atitude negativa, e formam toneladas de atitudes negativas. Por que a natureza está destruída? Porque fomos nós. Um mais um mais um. É eu, você. Cada um não faz a sua parte para melhorar. E joga sujeira, e gasta água. E anos, o que veio acontecendo?
E assim, muitas vezes, a fome, a pobreza, a tristeza é culpa nossa, individual de cada um. Porque cada um não quer sair do seu comodismo. Só dá o que sobra. Ah, eu só vou lá para casa espírita se sobrar. Eu só vou fazer um trabalho lá na PANS, lá se sobrar tempo. Eu só vou lá visitar a pai, também sobra tempo. E você nunca acha tempo. Presta atenção, qual é o tempo que está sobrando para você? E o que você está tirando, saindo da sua zona de conforto? A gente tem atividade lá no domingo de manhã. O trabalhador da casa espírita lá, que quer progredir dentro da casa espírita, tem que ir no domingo de manhã. Isso também é óbolo da viúva? Também. A gente precisa de auxílio material, né? Precisamos de ajuda financeira, porque a gente lá tem as contas para pagar? Também precisamos do auxílio das pessoas, estamos na matéria. Então, estamos falando de nós, mas todas as obras que existem, que são obras do bem, que existem nesta cidade, que existem nesse planeta, precisam do apoio das pessoas à sua volta, da comunidade à sua volta. E o que cada um de nós está fazendo? Estamos realmente praticando essa caridade, saindo da nossa zona de conforto, doando do nosso tempo, para a gente ir fazer algo, ensinar alguma coisa, você que tem algum talento, porque existem tantas coisas que a gente pode fazer, aprender para poder ensinar, auxiliar, buscar fazer a sua reforma íntima, estudar para poder se melhorar também. Então nós precisamos entender que a gente precisa fazer sacrifício para alcançar inclusive a evolução espiritual. Para eu alcançar a evolução espiritual, eu também preciso sair da zona de conforto, eu preciso tirar mais do que eu tenho. Eu preciso ir, por exemplo, para a casa espírita para estudar, eu preciso trabalhar no bem, eu preciso me conhecer, e tudo isso vai exigir horas diferentes daquelas que você está acostumado no seu ócio, na sua ociosidade. Então, para a gente fazer algo diferente em qualquer local que seja, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Precisa realmente doer um pouco mais, sabe? Tirar daquilo que é seu. Muitas vezes para aquilo que você não vê imediatamente que vai acontecer. Muitas vezes para aquilo que não vai ter retorno pessoal para você, mas que vai ter retorno para a comunidade. Porque a gente gosta, né, de doar tempo e tudo mais, e interesse para aquilo que vai trazer resultado para mim. Então, se for para eu ir todas as noites trabalhar, estudar para ganhar mais dinheiro, para poder gastar mais, né? Porque parece que a maioria das pessoas hoje vive que nem animal, né? Come, bebe, dorme e procria. E aí quer ganhar mais dinheiro para comer mais, para dormir mais, para procriar mais. Não é assim? E aí depois não quer que o mundo e que a sua vida seja ruim. Aí quando chegam as dores, chegam os problemas, não sabe nem para onde vai. Aí vai na casa espírita querendo, né, uma receita mágica. Vai lá conversar com o vovô Chico, né, falando assim, tira de mim essa situação, a situação que você mesmo criou. É você mesmo que tem que sair dela. Você que precisa mudar. A vida da gente entra em determinadas situações porque a gente entra nela. Muitas vezes por interesse material, que geralmente é a maioria. Então tem muita gente que vai lá, quando chega a dor, vai atrás desesperado lá, para conversar com o vovô Chico, querendo que ele faça algum milagre para tirar. Não é assim. Precisa entender o processo da nossa vida. O processo da nossa vida precisa ser aquele em que nós temos que ser fraternos. Isso é uma lei universal. Eu preciso pensar no outro, fazer ao outro que gostaria que fizesse para mim. Isso é fraternidade, isso é caridade recíproca. É isso que nós temos que entender. Então, o óbolo da viúva também está o quê? Em dar do seu trabalho, porque a gente já falou tudo aqui agora, né? Não precisa nem se alongar. Você sair do seu comodismo e fazer algo para a comunidade, algo para o mundo. Algo para o mundo não é pegar bandeira e sair dando volta ao mundo. Tem muita gente que fala, eu quero fazer grandes obras. Você não pode fazer grandes obras se você nunca fez nem as pequenas. Se você nunca fez nada por nada e nem por ninguém, não adianta de repente querer fazer grandes obras. Tem que começar desde o início. Tem que aprender a fazer e aos pouquinhos. Né? Porque tem gente que fala, eu não participo disso, daquilo, porque é muito simples, porque é muito pequeno. Você nunca fez nada nem grande e nem pequeno. Como é que quer fazer coisa grande? Não tem nem lógica isso. Então começa aí, começa a doar do seu trabalho, resolve estudar, vai lá para a Casa Espírita, por exemplo, entra no curso de noções, que inclusive vai começar agora, dia 3 de fevereiro de 2024, vai começar o curso de noções básicas da doutrina espírita e da Umbanda Sagrada Universalista, com essa fusão que nós temos lá na casa, aprendendo todo o ensinamento de Jesus,
que Jesus sempre foi fraterno, em respeito ao próximo, em respeito a todos os reinos da natureza. Por isso que nós fizemos essa fusão, tá certo? Então, em dar do seu trabalho, também faz parte do óbolo da viúva, aquela que deu mais do que podia. Dar do seu tempo. Qual é o tempo que você tem para doar para o próximo? Para estudar, para fazer algo diferente, para refletir? Ou você fica o tempo todo ali no celular, desesperado, o tempo todo só vendo o que não presta, sendo guiado por essa massa, né, da sociedade que se acha no direito de dizer o que você tem que fazer, preocupado com o seu status, preocupado com o que os outros vão pensar de você, que você é escravo da opinião das pessoas, perdendo o seu tempo com bebida, com vícios, né, com fofoca, com maledicência, ocioso, assistindo coisa que não presta na TV. Quantos livros bons, né, você leu esse ano que passou? Qual o bem que você fez? Qual instituição que você ajudou? Você foi lá na APANS passear com os cachorrinhos? Eles têm um projeto muito bonito lá. Você já foi lá ajudar a dar banho? Você visitou a APAI para ver se precisa de ajuda? Visitou o asilo? Foi numa casa espírita, se você tem vontade de saber quem é você, de se tornar um médium intermediário dos guias espirituais, dos espíritos que precisam de auxílio, de participar de um projeto do bem, das casas espíritas ou de outra religião qualquer. O que é que você tem feito de diferente do seu tempo? Ou você acha que não tem tempo ou não quer ter? É uma coisa para a gente refletir, né? Dar do seu repouso, que é a mesma coisa que dar do seu tempo, né? Quanto tempo você perde dormindo? Final de semana, final de trabalho, semana inteira, final de semana, para me jogar na cama e ficar dormindo até... Eu quero levantar e domingo até tarde, e fazer churrasco, comer, e depois dormir de novo na parte da tarde, acordar só para assistir o Fantástico. Ai, mas que vida, né? Agregando o que para você? E depois na segunda-feira sai desesperado para trabalhar, sem tempo para nada, levanta já mal-humorado, falando mais uma semana de trabalho. Mas você tem trabalho, filho? Tantos não tem. Esse trânsito horroroso. É trânsito horroroso, você tá num carro, né? Numa moto, tá ruim, podia estar a pé. Não é verdade? Então, olha a quantidade de reclamação e a gente acha que nunca tem tempo para nada, a gente só quer descansar, porque acha que, não sei, o ser humano, ele anda em pé, mas só quer ficar deitado. Não devia ter saído do reino animal, então, né? Porque é bípede, mas só quer ficar deitado, tudo, chega em casa, se joga no sofá. E só quer dormir. Então, eu acho que tá errado, né? Então, o espírito muito preguiçoso assim tem que voltar pro reino animal, andar de 4, para ficar deitado. Já tá de 4, já deita, já fica. Porque não é possível. O corpo foi feito para mexer, para andar, para fazer, para ser útil, para fazer as coisas. Mas a gente só quer deitar. A maioria, como eu tô cansado, ploft, né? E tem saúde, tem que agradecer. Dá do seu repouso, sai. Vai fazer alguma coisa, sai dessa cama, sai do sofá, vai fazer alguma coisa de útil. Sabe? O mundo precisa de você para fazer alguma coisa de útil. Se tem saúde, filho, vai fazer alguma coisa de útil. Porque se ficar muito deitado, uma hora você perde a saúde. Aí vai ter que ficar deitado mesmo. Mas não vai ser por uma boa causa, não. Aí depois reclama. A hora que estiver deitado, que não pode mais levantar, porque aí vem uma doença, aí daria tudo para poder andar. Mas quando podia andar, não fez nada, né? Quando podia andar, só reclamava, queria ficar deitado. Então, tudo é lei de ação e reação. Por isso que a doutrina espírita explica e nos ensina. Vai aprender lá o que é o verdadeiro sentido da vida, o que é lei de reencarnação, de desencarnação, o objetivo da nossa vida, lei de causa e efeito, né? A gente precisa compreender que nós não estamos aqui nesse planeta feito animais só para comer, beber, dormir e procriar, não. Hoje nós estamos no reino, não é nem no animal, nós estamos no reino hominal, do homem que pensa, né, que consegue encontrar soluções para os seus problemas, que é capaz, né, de criar, de fazer tanta coisa nesse planeta com a sua inteligência. Então, nós precisamos ser úteis. Então, o mundo que eu quero ver melhor, começa o que? Eu saindo da minha cama, da minha cadeira, do meu repouso, para fazer alguma coisa melhor para a humanidade, para algum projeto, para algo que você se interesse dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade. E a gente tem também diferentes maneiras de praticar a caridade, porque por enquanto a gente está falando só
da parte física, né? Sair, fazer alguma coisa, doar dinheiro, doar alguma coisa. Mas existem outras maneiras também, né? Por exemplo, por pensamento. Quanto bem você desejou para as pessoas? Você faz prece? Sabe o poder da oração? Dessa energia que a gente envia para o universo e para os locais determinados onde a gente faz foco? Precisa aprender o poder do pensamento, essa energia. Desejo o bem para as pessoas ou fico o tempo todo desejando o mal com raiva? Com raiva do patrão, com raiva do colega, com raiva do vizinho, com raiva do trânsito, com raiva do presidente, com raiva do prefeito. Para pensar. Quantos pensamentos bons e quantos pensamentos ruins você emite por dia? Né? Ações tantas para serem feitas. A TV mostra o tempo todo. E nem precisa, porque a gente também sabe aqui na consciência o que a gente deve fazer. O que existe dentro da comunidade. O que você tem feito de bom? Quais são as ações que você tem feito realmente com vontade de fazer, sem se exibir, né? Palavras. Você tem visitado as pessoas com dificuldade? Aqueles amigos que muitas vezes você não vê faz tempo? Algum parente? Tem tido ouvidos para ouvir pessoas, às vezes, que estão com dificuldade, que precisam conversar com você? Então, a gente precisa entender. Tem falado a coisa certa, a coisa correta? Da sua boca tem saído algo que seja construtivo, que seja carinhoso, que deixe a pessoa mais feliz? Como dizia a Irmã Teresa de Calcutá, ninguém pode sair da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que é isso que nós somos instrumentos. Quando alguém vem perto de nós para conversar, para desabafar, ela precisa sair melhor e mais feliz, não pior do que ela chegou. Às vezes com problemas muito sérios e muito graves. E também Emmanuel também dizia para o Chico o seguinte: se você não tem algo de bom para falar, fica quieto. Porque abrir a boca, usar o poder do verbo, porque isso aqui é uma potência, é um talento também, para fazer a coisa errada, para falar algo que denigre a imagem das pessoas, que faz maledicência, que faz fofoca, cuidado, vai voltar para você. E muitas vezes vai voltar em doenças muito graves. É a lei realmente de causa e efeito. Por isso que tem que estudar, tá? A gente não pode fazer para as pessoas, né, e ficar imune depois. Então, as suas ações estão sendo bem feitas assim também? Está usando essa oportunidade que você tem, alguns momentos do seu dia, para poder ir buscar alguém que precise do seu auxílio? Então, quando Jesus ensinava a amar uns aos outros, ele manifesta-se na caridade material, mas na caridade moral também. Que muitas vezes a moral é a mais difícil de fazer. E ele pergunta aqui, ó, qual a mais difícil de se praticar? A caridade moral ou a caridade material? E aí, os espíritos dizem, é a caridade moral. Ela é a mais difícil, porque ela consiste em tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. E o que inclui isso na caridade moral? Inclui o perdão, inclui você não falar mal. O que é fazer ao outro que gostaria que fizesse para mim? Tudo. Por isso que Jesus veio complementar a lei de Moisés, porque Moisés tinha 10 mandamentos, mas 10 é muito pouco diante de todos os erros que a gente comete no dia a dia. Porque não matarás, não roubarás, que são coisas mais sérias, mais graves, e as outras graves que também destroem vidas. Fofoca, maledicência, reclamação, intriga, sabe? Todo sentimento negativo que envenena você, que te faz perder a saúde, porque tudo que é negativo, tudo que é sentimento negativo, vai contra a lei de amor do universo. Então volta para nós, em primeiro lugar, em forma de doença, de mal-estar, né? Perdoar. Consegue perdoar alguém que muitas vezes te magoou? Já foi conversar com uma pessoa que ficou uma situação mal resolvida? Essa é a caridade moral. É a mais difícil de ser feita. Porque muitas vezes nós não queremos. A gente gosta de fazer fofoca, gosta de falar mal, gosta de desejar o mal. E tudo isso é moral, vem daqui, ó, do sentimento do coração. Não precisa nada material. Tá aqui, ó, arraigado do nosso sentimento. Essa é a caridade, porque fechar a boca, uma pessoa muitas vezes mal educada, que te agride, que fala, né, um sentimento, fechar a boca, não, eu respondo na mesma moeda. Falou pra mim aquele sim, falou, pau aqui, pau ali. Aí você é igual. Aí depois fala que aquela pessoa é mal educada, você também é.
E se você ainda tiver religião, é pior. Porque a pessoa que não tem religião, ela é mal educada, ela é grossa, coitada, não sabe o que faz, como dizia Jesus, né? Não sabemos o que fazemos. Mas você que está dentro de uma religião, e principalmente estiver dentro da doutrina espírita, você sabe o que faz. Você sabe o que faz e você não pode fazer igual. Porque se você fizer igual com uma pessoa que te agride por uma pessoa e você pagar na mesma moeda, você é pior do que ela. Muito pior. Então, essa é a caridade moral. Muitas vezes que a gente tem que ficar quieto, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem, sabe, que muitas vezes abaixar a cabeça, né? E já até o próprio evangelho diz, né? Eu acho que aquela pessoa é tola. Bom, todos nós somos nesse planeta aqui. Quando um tolo fala, o outro fica quieto. É caridade também, do silêncio. Mas a gente precisa saber em todas as situações da vida como que eu vou me comportar, né? Exige a prática da paciência, da fraternidade e da renúncia. A caridade moral é aquela que a gente aprende dentro do ensinamento de Jesus, que é isso que ele vem ensinar. Por isso que a gente fala que o Evangelho de Jesus é um manual de conduta moral. Como que eu devo me conduzir para ter paz, para minha vida ser feliz? Porque toda vez que eu revido, toda vez que eu tenho sentimento de raiva, toda vez que eu fico contrariado, toda vez que eu não perdoo, eu sou infeliz. Eu posso desejar o mal para o outro, mas o primeiro que absorve o veneno sou eu. Vocês entendem? Então a caridade é para com as duas pessoas, para aquela que me agride e para comigo mesmo, para manter a minha paz. Que saber ser mais humilde, saber calar, saber renunciar a muitas coisas, evita problemas e aflições mais graves. Então, o que é que faz a gente brigar? O que é que faz a gente agredir, pagar na mesma moeda? É vaidade, é arrogância, é orgulho ferido. E isso não são sentimentos bons nem caridosos. Isso não faz a gente feliz. Isso complica muito mais a nossa situação na nossa vida. Tanto que quando a gente é mais tolerante, a gente deixa passar certas coisas, deixa a pessoa falar, não sabe o que faz. Essa visão que a gente tem que ter, a visão do Cristo que ele teve conosco no momento da morte. Quando ele estava lá na cruz, ele olhou para aquela população assim, tadinho, o amor dele era tanto. Ele falava, meu Deus do céu, tadinho desse povo, a gente tem que ter piedade, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nos chamou de quê? De infantis e ignorantes, que é o que nós somos. Né? É óbvio que ele não falou nesse sentido pejorativo, mas nós entendemos que é assim. Que com tanta piedade, ele olha para a gente com tanta compaixão, porque nós somos tão infantis e tão ignorantes ainda. Ignorantes da lei divina, ignorantes da lei da vida que ele trouxe para nós e até hoje nós não quisemos colocar em prática e muitos não querem nem ouvir falar. Então nós somos infantis e ignorantes. Porque quem não sabe o que faz são crianças que não sabem o que faz diante dos adultos, né? Infantis, e os ignorantes que ignoram o processo de como se conduzir melhor e mais fraternalmente. Então nós precisamos sair dessa infantilidade e dessa ignorância. E nós temos todas as ferramentas. E a doutrina espírita é aquela que mais esclarece, que traz para você verdadeiro conhecimento da vida, que a morte não existe, que a vida continua, que o nosso objetivo é a evolução espiritual. De habitarmos lugares cada vez melhores, de sermos pessoas cada vez melhores, de fazermos o mundo onde a gente habita momentaneamente, seja esse ou em outro local, cada vez melhor. Nós somos colaboradores do Criador. É isso que a gente tem que entender. Nós somos colaboradores e não predadores e destruidores da sua obra. Então nós temos que pensar em tudo e em todos. Na natureza, como respeitar a natureza e nos nossos irmãos animais e nossos irmãos hominais, as pessoas como nós, que todos têm sonhos, que todos têm dificuldades, que todos precisam dos outros, precisam da caridade, da fraternidade, principalmente da moral. Da caridade moral. Que eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais tolerância, eu preciso entender a dificuldade do outro. Então, aquele que deseja ser útil encontrará inúmeras ocasiões. Você quer ser útil? Você realmente quer sair da sua zona de conforto? Olha a sua volta. Olhe a sua volta. Para prestar um serviço, vai aparecer inúmeras ocasiões. E quantas vezes você deixa passar no seu dia a dia? Olhe os sinais. Né? Hoje é chique, o pessoal fala assim, Deus te dá sinais, mas sempre deu.
o teu guia espiritual, o teu mentor, aquele, né, teu amigo que foi colocado junto com você no momento da tua concepção, que veio para ajudar você nessa jornada aqui, que nós temos aquele amigo espiritual que o pessoal chama de anjo de guarda, de mentor, de guia, pode ser do que for, que a maioria de nós não conhece, né, guia. Não pensa que o seu guia é aquele guia da Umbanda não, ou que é o guia da casa espírita, não, você tem um amigo bem mais próximo, aquele que veio com o compromisso de acompanhar a tua jornada, que a Grande Maria chama, né, de anjo de guarda, de mentor, de protetor. Ele, o tempo todo, tá te dando sinais e oportunidades no dia a dia para você fazer o bem. O primeiro bem seu é a hora que você tá saindo de casa, dando marcha ré no carro, né? E já passa alguém de bicicleta, de moto ali, que te dá um susto, e a primeira coisa que você faz já é xingar. Já é desejar o mal. Você vê que já começa logo cedo, né? Às vezes começa dentro de casa mesmo, a briga já com o filho, com o marido, com a esposa, porque não tem isso, porque não achou aquilo, porque começa aquele griteiro, já sai tudo azedo. Então, a primeira oportunidade de fazer a caridade, exercitar a paciência e a tolerância é dentro de casa. Então, todos os dias e a todo momento, nós temos oportunidades para prestar um serviço para nós e para o próximo. Então, na rua, o seu colega de trabalho que você chega, às vezes, né, fala bom dia, ele não responde, e você, em vez de fazer uma prece para ele mandar um pensamento bom, já fica com raiva, criatura mal educada, tomara que seu dia seja péssimo. Então, olha só o nosso comportamento, comportamento agressivo, hostil, sabe? A maioria parece, não dá nem para falar que parece animal, porque o animal, ele faz as coisas por instinto, ele não raciocina, ele não deseja o mal do outro animal. Agora, nós que somos hominais, o hominal deseja o mal do outro hominal, não é ridículo? É muito feio. É muito ridículo a gente já ter todo esse raciocínio, toda essa inteligência e não saber o que fazer com ela, né? Falta do quê? De humildade, falta de entender o processo da vida. Aí precisa vir a dor para igualar, precisa te colocar no fundo de uma cama, precisa fazer você perder um ente querido, precisa fazer você ter uma doença muito séria, precisa você perder, né, os bens materiais, para depois você começar a olhar a sua volta e falar, nossa, existem outras pessoas como eu, assim, que tá passando pela mesma dificuldade, porque enquanto você tá ali, ó, tá tudo bem com o narizinho empinado, você não enxerga nada nem ninguém. Então a gente precisa ter cuidado, precisa, ó, despertar, né? Então encontrará inúmeras ocasiões para dar um consolo, aliviar um sofrimento, para fazer um esforço útil. Então Kardec comenta assim, ó, com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Essa é a verdadeira caridade, que é a caridade do mandamento maior, porque existe uma lei universal. Fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse, isso é lei e nós não podemos escapar dela. E quando nós não fazemos, nós atraímos para mim aquilo que a gente realmente desejou por outro. Vocês entendem que é uma lei que a gente não precisa nem raciocinar, porque ela acontece automaticamente? Aquilo que eu desejo para o outro, porque a lei do universo é a seguinte: fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Essa lei, ela funciona ininterruptamente, ela é imutável. Quando eu faço para o outro, mesmo que eu não lembre dela, mas quando eu faço para o outro uma maldade, quando eu desejo o mal, quando eu engano, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu traio, quando qualquer sentimento negativo, quando eu tenho raiva, quando eu tenho inveja, quando eu tenho ciúme, vai voltar para você igualzinho. Você vai encontrar pessoas e situações na sua vida que vão fazer a mesma coisa, é a lei do retorno. Então, por isso que a gente convida vocês para virem estudar a doutrina espírita e estudar a doutrina de Kardec, né? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec e a Umbanda Sagrada Universalista, que é essa fusão que nós fizemos na nossa casa, que a gente só tem a galgar cada vez mais conhecimento dentro daquela tríade que os mentores colocam pra gente. Eu preciso ter autoconhecimento, preciso me conhecer, saber quem eu sou, conhecer as minhas sombras para poder lutar com elas. Eu preciso ter conhecimento, preciso estudar muito, preciso ver quais é o recado dos espíritos que trazem através de muito estudo, dos livros psicografados, do auxílio, da conversa com os mentores, e também preciso praticar o bem. Nós precisamos ter essas três atitudes englobadas para que a gente seja pleno, para que a gente encontre essa felicidade plena. Eu preciso ter autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Esse é o verdadeiro objetivo da nossa vida, para que a gente consiga alcançar essa evolução espiritual que a gente tanto deseja. Então, que Jesus nos abençoe. Fica aqui a reflexão do nosso evangelho,
e coloquem a água na mesa. Vamos fazer a nossa prece para o encerramento. Lembrando que dia 3 de fevereiro começa agora o nosso estudo do Kardecismo da Umbanda Sagrada. Entre em contato pelo nosso telefone e faça a sua matrícula, o curso é gratuito. Que Jesus nos abençoe. E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.